maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, sejam com cada coração. Somos bem-vindos à presença do Senhor, mais uma vez, para tomarmos parte juntos neste culto que é seu. Culto que se dá neste último domingo do ano litúrgico, o ano de celebrações da Igreja. Seu ciclo festivo aponta para o fim. E este último domingo do ano litúrgico é chamado de Domingo do Cristo Rei do Universo. Nele, reafirmamos a soberania de Jesus sobre toda a criação, pois Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E apontando para a sua glória, manifesta neste dia de maneira muito especial, está a cor branca, que reveste os paramentos e as vestimentas litúrgicas, adornando-nos qual a luz bendita que do Senhor promana e que reluz sobre o povo que é seu. Convido você desde já a baixar os olhos e a elevarmos juntos o coração a Deus em oração. Senhor Deus, Tua é a glória, tão somente a Ti ela pertence e tão somente a Ti tributamos toda a adoração e todo o louvor. Neste dia, de maneira muito especial, olhando para a pessoa de Jesus Cristo, o Salvador bendito, Teu Filho unigênito, que nos deste para a manifestação da Tua glória, do Teu imensurável amor para a salvação do povo que é Teu. Louvamos-Te, bendizemos-Te, tributamos-Te toda a honra, Senhor, fazendo na mediação do Cristo, que é Jesus, o Messias bendito. Amém, Senhor. Neste espírito de adoração, de louvor, de gratidão ao Deus da nossa salvação, é que cantamos. Cântico de número 62 do Inário Novo Cântico, Hino de Gratidão. Entoamos o cântico sob a direção da maestrina Helen Heisley, sendo acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos! Por este pecador
Convido você, onde está, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia. E nós vamos abrir juntos no Salmo de número 100, salmo indicado pelo lecionário cristão para este último domingo do ano litúrgico da Igreja, o domingo do Cristo que é Rei do Universo. Estamos no Antigo Testamento, portanto, no livro dos Salmos, no Salmo de número 100. Vamos ler esta página tão preciosa da Escritura, esta palavra que habita os nossos corações de maneira tão singular. Diz assim o salmista, fala assim a Escritura Sagrada: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Inspirados pela palavra do Salmo de número 100, ouvimos o coro Aidéia Moraes cantando o Salmo 100, uma belíssima composição de Eugene Butler. Vamos ouvir o coro sob a direção geral da maestrina Helen Heisler, acompanhado pela pianista e organista Gisele Santana, contando ainda com a caprichosa edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Vós que este mundo povoais, vós ao eterno Deus cantais, e jubilai-vos no Senhor, com alegria e com louvor. O soberano é nosso Deus, e nos criou e a terra e céus. Seu povo somos, Ele quer, em seu amor nos proteger. Bondade eterna no Senhor, Ele é fiel em seu amor. O seu rebanho susterá e eternamente o guardará. Entrai na casa do Senhor, com salmos e hinos de louvor. Amai e celebrai de quem exaltou o mundo e os céus também. O Senhor é bom e misericordioso. Esta afirmação feita pelo salmista nos convida à fé, a nos entregarmos aos seus cuidados, a depositarmos nas suas mãos os nossos corações, com os anseios, com as expectativas que carregamos dentro do nosso peito. Vamos falar com Deus. Se você puder fazê-lo neste momento, feche os seus olhos e coloque-se de joelhos, baixe a cabeça e busque ao Senhor no silêncio, no íntimo de sua alma. Senhor Deus, Pai bendito, neste dia de maneira muito especial, atentamos para a Tua majestade, pois Tu és o soberano de todo o universo. Tua glória está exaltada nas alturas. Firmaste o Teu trono no mais alto dos céus. Tomaste a terra por estrado dos Teus pés.
és inigualável, Senhor. E o teu domínio é sobre tudo e sobre todos. No entanto, a despeito de seres assim, tão elevado, estás sempre sensível, atento ao que se passa conosco. Pequeninos como somos caros ao teu coração. E deste-nos prova disto de inúmeras maneiras, mas acima de tudo, na manifestação de Jesus Cristo, o teu unigênito Filho, que foi entregue à morte na cruz do Calvário, para que, por sua morte, alcançássemos a salvação e a vida eterna. Te somos infinitamente gratos, Senhor, pelo teu amor para conosco e por todas as misericórdias que tem derramado sobre as nossas vidas. Acima de tudo, pela dádiva sobremodo preciosa do perdão, pela remissão dos nossos pecados, pela salvação. Rogamos-te, Senhor, que continues a ser conosco, dando-nos caminhar de maneira reta, digna, justa, diante dos teus olhos. Sabemos que por nós mesmos não o poderemos realizar a contento, mas com o agir do teu Espírito, tudo se faz possível. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a vivermos de tal sorte que as nossas vidas sejam agradáveis aos teus olhos e de maneira que em nosso viver tu sejas continuamente exaltado, ó Deus de toda a glória, e aqueles que nos cercam sejam abençoados também. Este é o nosso desejo e esta é a nossa oração. E oramos no nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Chegamos ao momento do ofertório e precisamente neste ato eu quero chamar a sua atenção para uma notícia que vem da parte do Conselho. Queremos dividir com você a alegria que tivemos ao longo da semana que passou ao recebermos este envelope. Ele vem do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, mais precisamente da Tesouraria da IPB. E eu quero abrir o envelope com você. Dentro dele, veja só, há um certificado assinado pelo presidente do Supremo Concílio da IPB, o reverendo Roberto Brasileiro Silva, e pelo seu tesoureiro, o presbítero José Alfredo Marques de Almeida. E este certificado atesta que a Igreja Presbiteriana de Copacabana tem se mantido fiel na remessa de dízimos e contribuições ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa notícia certamente é para alegrar os nossos corações, pois todo mês, fielmente, a Igreja Presbiteriana de Copacabana tem honrado este seu compromisso com a nossa instituição. E saiba você que 54% destes recursos são destinados às missões, 18% desses recursos são empregados na educação teológica, ou seja, no sustento dos nossos seminários, e 8% desses recursos são dedicados à ação social. Apenas 20% deles são empregados na manutenção da própria IPB, verbas que são empregadas pelo próprio Supremo Concílio no atendimento às mais diversas necessidades. Este certificado é um encorajamento para que continuemos a ser zelosos no nosso compromisso com a causa do Reino de Deus e deve servir de inspiração para cada membro da igreja, para que se mantenha fiel também na sua entrega de dízimos e ofertas,
honrando o voto que fizemos um dia de sustentar a obra do Senhor com aquilo que Ele concede, os recursos que vêm dEle para as nossas próprias mãos. Alegres como estamos, tudo dedicamos a Deus e o fazemos em oração. Senhor Deus, Pai bendito, tudo vem de Ti e tão somente do que é Teu te damos. Bendizemos-te pela possibilidade que temos de trazer dízimos e ofertas à casa do tesouro e ainda pelo fato de que a nossa igreja local, a Igreja Presbiteriana de Copacabana, tem se mantido zelosa na observância deste mesmo compromisso diante de um concílio maior, o Concílio Superior da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ah, Senhor, vemos em todas estas coisas a Tua boa mão, a direção segura do Teu Espírito e rogamos a Tua bênção para que tudo continue a ser sempre de acordo com o Teu querer, a Tua vontade soberana, para a glória do Teu nome, o avanço do Teu reino, a bênção do povo que é Teu. Consagra, Senhor, os dízimos e as ofertas encaminhados pelo Teu povo aos cuidados da igreja, que nas Tuas mãos multipliquem-se, prosperem e sirvam ao cumprimento do intento que é Teu. Esta é a oração que fazemos no nome santo do Cristo, que é Jesus, Teu Filho, o Salvador bendito. Amém. Lembrando ainda que nestes tempos de isolamento social, você continua a encaminhar o seu dízimo e a sua oferta da maneira mais segura, utilizando-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. Nesta hora, na tela do seu monitor estão os dados da conta corrente da nossa igreja para que você possa participar deste ato. Participe, se tu uma bênção. Convido você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia, agora no texto que servirá a nossa meditação. E ele está no Antigo Testamento, no livro dos Provérbios, no capítulo de número 11. Abra comigo a sua Bíblia, se puder fazê-lo, em Provérbios, no capítulo 11, onde vamos ler desde o versículo 17 ao versículo 19. Estamos no livro dos Provérbios, no capítulo 11, lendo desde o versículo 17 ao versículo 19. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que faço desta passagem das Escrituras. Desde agora, ela nos diz assim: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O homem bom, a justiça e a vida. Estes são os temas principais da passagem que acabamos de ler, que tem início no versículo 17, estabelecendo perante nós um contraponto. Um contraponto entre duas figuras contrastantes. De um lado, a figura do homem bondoso, e de outro lado, a figura do homem cruel. O homem identificado aqui como bondoso é aquele que, segundo o próprio texto, faz o bem. De outro lado, é certo que o cruel, sendo seu antagonista, é aquele que faz o mal, que perturba, que maltrata ou, conforme o dizer do texto, que fere. É interessante que o homem bondoso, aqui, nos termos do provérbio lido, é alguém que faz o bem a si, enquanto que,
Doutra feita, o homem cruel é aquele que fere a si mesmo também, a sua carne. O homem bondoso é aquele que exerce misericórdia. Já o homem cruel é aquele que pratica a crueldade. Veja que ambas as figuras são apreciadas à luz da maneira com que travam relação com os seus semelhantes, com o próximo, com outros homens. É daí que advém o seu contraste. Há um tipo que age de maneira benéfica para com aqueles que o cercam, e um outro tipo que age de maneira danosa. E é à luz do contraste entre estas figuras, à luz do contraste entre o seu proceder, que vamos percebendo as consequências de uma e de outra conduta e os efeitos que produz na vida de cada um. Bondoso, disse do primeiro homem. A palavra aqui é a palavra hebraica hesed. Portanto, bondoso poderia ser também traduzido por misericordioso, ou encontraria neste termo um correspondente bastante apropriado. A palavra misericórdia, na língua portuguesa, vem do latim, da junção de duas expressões latinas, miseratio, que significa compaixão, e cordis, que significa coração. Alguém misericordioso é, portanto, alguém que possui um coração compadecido. É alguém que tem a capacidade de padecer com o outro, de solidarizar-se à dor do outro de tal modo que padece com ele, que experimenta aquela dor em si, no seu próprio coração. E é neste sentido que a bondade é evocada no texto, na medida em que alguém é capaz de compadecer-se de outro alguém. Já o homem cruel, evocado como antagonista do primeiro, é alguém que não possui esta capacidade. Ele é impiedoso. Ele não partilha do sentimento da miséria alheia de forma alguma. O adjetivo que o qualifica, arzari, evoca esta realidade. É mau, de má intenção. Antes tem o seu prazer no mal que no bem. E quando olhamos para estas duas figuras colocadas perante nós, estamos olhando para duas possibilidades de conduta postas diante do ser humano. De um lado, uma conduta bondosa, misericordiosa, que só promove o bem para si e para o outro. De outro lado, uma conduta cruel e que só promove o mal para si e para o outro também. E chama a atenção o fato de que o texto, ao colocar diante de nós estes dois opostos, não nos oferece uma terceira via. Não há uma posição de neutralidade, por assim dizer. Há apenas a posição positiva e a posição negativa. Será que o texto, então, está mostrando-se insuficiente para dar conta de uma realidade mais complexa? De forma alguma. Pois as posições disponíveis ao ser humano são estas mesmo.
Deixar de fazer o bem, podendo fazê-lo, é em si mesmo um mal. Deixar de fazer o mal, podendo fazê-lo, é em si mesmo um bem. Há apenas duas posições possíveis, duas vias facultadas à conduta humana. E é bastante interessante observar também o seguinte particular deste versículo que lemos, o versículo 17. É que nós sempre supomos, e o fazemos muito acertadamente, que o ente misericordioso, altruísta, é alguém que faz bem aos outros, enquanto que o ente cruel, egoísta que é sempre alguém que beneficia apenas a si. Ora, o cruel faz mal aos outros, o misericordioso o faz somente a si. Isto diria o senso comum. Mas o texto chama-nos a atenção para o fato de que o homem bondoso faz bem a si mesmo e o cruel a si mesmo se fere, pois as ações que praticam não dizem respeito apenas àqueles que estão diante de si, mas aos próprios entes que as praticam em primeiro lugar. As ações que praticamos têm consequências, não apenas na vida das outras pessoas, mas, em primeiro lugar, elas têm consequência nas nossas próprias vidas. O homem misericordioso a si mesmo beneficia, o homem cruel a si mesmo prejudica. E esta particularidade do texto e da leitura que faz da conduta humana acaba sendo aprofundada ou apreciada sob um novo viés, tem a sua leitura enriquecida no versículo 18. Vamos voltar a ele. Leia novamente o que diz a sua Bíblia em Provérbios 11, verso 18. O texto nos fala assim: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Um salário. A palavra está posta aqui em paralelo com a palavra recompensa. Elas juntas, conjugadas, dizem respeito às consequências das ações que praticamos. O perverso, o mal, promove o mal. Rachá é a palavra hebraica que aqui traduzimos assim. Já o que semeia justiça, a palavra hebraica tzedaká, é alguém que promove o bem. É interessante observar a palavra tzedaká. Ela muitas vezes é evocada no sentido de expressar a vontade de Deus para a sua criação e de modo muito particular para os homens. Quando falamos de tzedaká, estamos falando daquilo que está ajustado ao querer do Senhor. E por isso, chamamos isto de justiça. O perverso promove o mal. O homem bondoso promove a justiça, o cumprimento do querer de Deus. Ambas estas condutas resultam em algo. Ambas produzem resultados. O que promove o mal, sim, gera um salário que corresponde às ações por ele praticadas. E este salário pode-se nos afigurar como prosperidade, eventualmente, mas é ilusório. Tal prosperidade, se há, é falsa, é enganosa, passageira, pois o seu proceder, sendo doloso,
só lhe há de produzir decepção e desapontamento. Sheker é a palavra que corresponde à sua paga. Já o que promove o bem, colhe frutos bastante distintos. A sua recompensa é verdadeira. E a palavra aqui evocada é a palavra emet, que diz respeito à verdade, aquilo que tem valor real. O seu ganho é, portanto, duradouro, permanente, pois verdadeiro. Note ainda o uso das palavras salário e recompensa. Salário diz respeito à conduta do perverso, recompensa diz respeito à conduta do homem bom. Salário evoca a realidade de sentido imanente, temporal, terreal. Recompensa evoca a realidade de sentido transcendente, eternal, celestial. É interessante ainda observar o uso do verbo semear. A ideia da semeadura, do plantio, daquilo que se lança na terra com o fim de colher resultados posteriores. Ambas as condutas são aqui evocadas como semeadura, mas tão somente o que semeia justiça, a vontade de Deus, o bem, alcança recompensa verdadeira. Nisto é oportuno relembrarmos a palavra dada por Paulo, o apóstolo de Cristo, à igreja da Galácia, à comunidade dos Gálatas. A carta aos Gálatas, no capítulo 6, versos 7 e 8, diz: não vos enganeis, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. O que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. As duas condutas estão aí postas, qual veredas possíveis diante dos homens, a da bondade e a da maldade, ambas produzindo resultados. A da bondade, resultados que apontam para a transcendência, a eternidade, pois está intimamente relacionada com o querer de Deus. A da maldade só aponta para o engano, a decepção, o desapontamento, é falsa, é passageira a sua paga. Por fim, o texto nos leva ao versículo 19, sublinhando, quase que de maneira lapidar: tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Quando a Bíblia nos fala de vida e morte, nos fala destas realidades num sentido amplo, e não meramente num sentido biológico. Vida não é apenas um coração batendo, e morte não é apenas um coração que parou de bater. Vida e morte precisam ser encaradas desde uma perspectiva transcendente, divina, desde a perspectiva da eternidade. E o autor de Provérbios está chamando a atenção para o fato de que as consequências das nossas ações não têm implicações tão somente no aqui e no agora, mas elas repercutem numa caminhada que aponta para além deste momento presente, para além da realidade terreal. Estamos falando aqui de morte e vida desde a perspectiva de Deus, que através do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23, diz: o salário do pecado, da conduta má, é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, porque o bem, a bondade, a misericórdia, a justiça que almejamos para a nossa própria vida, para a nossa própria caminhada, só poderemos realizar a contento se Deus for conosco. Somos falhos, imperfeitos, pecadores. E o mal que detestamos, muitas vezes reincidimos em praticar. E o bem que tão intensamente almejamos, muitas vezes somos negligentes em realizar. Mas quando temos um verdadeiro encontro com Jesus, quando nos tornamos morada do seu Espírito, e quando somos então guiados pela sua boa mão, todas estas coisas se tornam possíveis e chamados somos então a vivência do bem e da virtude, para que dele colhamos o que de melhor a vida que o Senhor nos dá tenha nos prover. É oportuno então relembrarmos a recomendação de Paulo uma vez mais, que na carta aos Gálatas, capítulo 6, versos 9 e 10, nos diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Bondade, justiça e vida. A isto fomos chamados, a estas realidades nos lancemos, pois, pela graça do Senhor. E que Ele assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão seminarista Gerson Neto tem também uma palavra para a igreja, palavra que vem do Senhor para a edificação das nossas vidas. Vamos ouvi-lo com vivo interesse. Ele fala da parte de Deus. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Nós precisamos escolher entre fazer o que é certo e o que é errado. Nós precisamos escolher onde nós vamos trabalhar, com quem nós vamos nos relacionar. E o mundo aí fora diz que as nossas escolhas têm que ser baseadas no nosso coração. Se agrada o nosso coração, está tudo bem. Se o nosso coração está feliz, está tudo certo. O mundo aí fora acha que o nosso coração é capaz de julgar o que é certo, o que é errado e o que é bom para nós. Mas nós temos um fiel da balança para nos orientar às decisões que devemos tomar na nossa vida. A palavra do Senhor é mais afiada do que espada, ela penetra os nossos corações, ela é capaz de nos ensinar. Ela nos sonda, nós somos sondados por ela conforme lemos, e nós recebemos a iluminação do Espírito para tomarmos as decisões corretas. Está com dúvida no seu coração, não sabe qual caminho seguir? Leia a palavra de Deus. Ela vai iluminar o seu coração, ela vai te sondar. O nosso coração é enganoso. Ele às vezes nos leva para medidas e situações que nós não deveríamos estar. Mas a palavra do Senhor é um justo juiz. Ela nos orienta de maneira adequada e a gente pode confiar no que está escrito nela. Que Deus te abençoe e tenha uma semana cheia de Jesus no seu coração. Está chegando a última celebração cultica do ano litúrgico de 2020. Sim, porque o ano litúrgico da igreja se encerra com o Dia Nacional de Ação de Graças, um dia que nós dedicamos especialmente à gratidão. Nele, evitamos fazer petições a Deus, mas tão somente bendizemos o seu nome por tudo aquilo que tem feito e ainda por tudo o que há de fazer
pois é fiel. A nossa celebração do Dia Nacional de Ação de Graças se dará através da ferramenta Zoom, um aplicativo que permite a nossa reunião numa sala virtual. E o link para esta reunião já está disponível na descrição deste vídeo. Ao longo da semana, vamos reforçar a divulgação para esta celebração através dos nossos grupos de WhatsApp. Mas você já pode salvar o link aí com você para não arriscar ficar de fora desta festa, que será muito bonita. Teremos as participações dos irmãos na liturgia, nas orações, nas leituras, na música. Será um encontro muito gostoso e muito abençoador. 365 dias ao ano e 366 nos anos bissextos, Deus tem abençoado as nossas vidas. E este dia especialmente vamos dedicar ao reconhecimento de tudo aquilo que Ele tem realizado em favor de nós. O nosso encontro acontece nesta quinta-feira. Anote para não esquecer. Quinta-feira, dia 26 de novembro, às 7h30 da noite. Estaremos juntos. Eu espero você lá. No culto do domingo passado, dia 15 de novembro, o Conselho da Igreja trouxe uma palavra falando sobre a pandemia e sobre o culto teste que apontamos para o dia 6 de dezembro, no horário das 10h30, uma celebração presencial para um público reduzido, na qual nós estaremos colocando à prova os nossos protocolos de higiene, de saúde, de segurança e os nossos recursos humanos, vendo como nos comportamos dentro das exigências do tempo presente. Se você perdeu esse aviso, volte lá e assista a esse vídeo para ficar por dentro dessas informações que são muito importantes. Basta acessar a playlist Cultos aqui no nosso canal no YouTube e você pode encontrar com facilidade este vídeo e se inteirar de tudo aquilo que foi dito lá. Mas eu quero reforçar hoje para você esta informação e quero complementá-la com informações adicionais. Portanto, quero falar hoje a você sobre o processo de inscrição para o culto e ainda sobre um particular da celebração, que é a Santa Ceia do Senhor. Os protocolos definidos pelo Presbitério do Rio de Janeiro para a realização de celebrações presenciais neste cenário de pandemia prevêem a necessidade do distanciamento social. Cada pessoa precisa guardar a distância de 2 metros de raio com relação às demais. Isto para evitar a propagação do vírus, a sua transmissão. Assim sendo, a capacidade do nosso templo com relação ao número de assentos fica bastante reduzida. Teremos condições de oferecer nesta celebração, no culto teste, 28 lugares. E para participar deste culto, você deve fazer a sua inscrição previamente e assim a reserva do seu lugar. Isso nos dará melhores condições para nos planejarmos e receber você da melhor maneira que nos for possível. Você pode fazer essa sua inscrição na semana que antecede o culto teste. Não antes, mas na semana que antecede o culto teste, você pode acessar o nosso site e o link está aparecendo agora na tela do seu monitor, www.ipcopa.org. Acessando o nosso site, você será automaticamente direcionado para a ficha de inscrição, preencherá a ficha com os seus dados, estará assegurando assim o seu assento e a sua participação. Se tiver dificuldades em utilizar o site ou preferir, poderá fazer a inscrição ainda pelo telefone da nossa secretaria. O número do telefone está aparecendo agora na tela do seu monitor. E você poderá telefonar na quarta-feira e na quinta-feira, no horário das 9 da manhã
às 16 horas. Apenas nestes 2 dias, pois a própria secretaria está trabalhando ainda em sistema de home office na maior parte do tempo. Mas na quarta e na quinta-feira, das 9 da manhã às 16 horas, você pode nos contactar, preencher a sua ficha assim pelo telefone e assegurar também a reserva do seu assento e de outras pessoas que eventualmente virão com você. Uma dúvida, pastor, e se eu não fizer a reserva previamente e chegar no dia do culto teste, poderei adentrar ao santuário e participar da celebração? Nesse caso, você vai depender de eventualmente termos lugares vazios, de alguma inscrição não ter sido completada, alguém ter desistido da presença, não é o ideal. O ideal é que você faça a sua inscrição previamente, pois doutra feita, a sua participação pode sim ficar prejudicada. Nossa capacidade máxima é de 28 assentos e para a maior segurança de todos, vamos observá-la rigorosamente. Faça a sua inscrição pelo site ou pelo telefone e garanta assim o seu assento, caso deseje vir estar conosco. Uma das coisas que mais nos fez falta ao longo deste período de quarentena e isolamento social foi participar da comunhão à mesa, sacramento da Eucaristia, a ceia do Senhor. Sensíveis a isso, estamos planejando a celebração eucarística para o dia do culto teste, no dia 6 de dezembro, às 10h30 da noite, aqui no santuário, vamos comungar no pão e no cálice e recolher as bênçãos que Deus tem reservado a nós por meio deste sacramento, meio de graça dado pelo Senhor. Mas a realidade da pandemia ainda vigente demanda-nos alguns cuidados especiais, até mesmo com relação a esta celebração. Portanto, eu quero falar a você sobre como ela se dará entre nós. Para maximizar os cuidados com a higiene, nós estamos contratando, seguindo as recomendações do Presbitério do Rio de Janeiro, uma firma especializada que está enviando para nós os kits para a celebração da Ceia do Senhor, que vem assim, embalados da maneira mais apropriada e acondicionados de forma que tenham a sua validade prolongada. Eu vou abrir um desses kits para você poder ver como será no dia, como receberemos a nossa porção do pão e do cálice. Vamos agora apreciar um dos conjuntos para a celebração e estou fazendo isso usando luvas, máscara, justamente para garantir um máximo de cuidado no tocante à higiene. Você vê que o material vem embalado cuidadosamente, a data de validade aponta para janeiro do ano que vem. Ele está aqui acondicionado na igreja em condições apropriadas e nós o retiramos de lá apenas para mostrar a você aqui com o máximo de cuidado possível. Veja, este é o conjunto de uma bandeja. Você tem em cada uma destas unidades um pequeno kit com a porção do cálice e a porção do pão, já na medida certa para o consumo individualizado. Na celebração, vamos pedir a bênção de Deus sobre os elementos e assim participar da ceia dentro deste novo normal, por assim dizer, tomando os cuidados necessários para que não nos vejamos privados deste sacramento, meio de graça, dado pelo Senhor. No próximo domingo vamos falar ainda um pouco mais sobre a maneira como nos preparamos para o culto teste e sobre o que devemos esperar na celebração. Peço a você que continue acompanhando os informes do Conselho da Igreja e, acima de tudo, que se mantenha em oração, para que a boa mão de Deus
continue a nos dirigir nesta nova etapa da caminhada que vai se descortinando perante nós. Seja Deus gracioso para conosco e assim nos abençoe, em nome de Jesus. Chegamos ao término de mais uma celebração. Eu convido você a orarmos juntos, conforme aprendemos de Jesus, a oração do Pai Nosso. E após a mesma vamos receber a bênção de Deus que será impetrada sobre o seu povo. Falemos com o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.